o tema da nossa palestra é exatamente o conceito, a legitimidade do Estado e da política, e queremos iniciar falando alguma coisa sobre esse conceito, né? Várias palestras já foram proferidas aqui, respondendo a uma pergunta crucial: qual deve ser o envolvimento político dos cristãos? Quando nós fazemos essa pergunta, nós primeiro temos que nos demorar um pouco e pensar e investigar e verificar qual o conceito do Estado, qual o conceito do governo na descrição e nas colocações que a Bíblia faz para nós. Nós temos que ter um bom entendimento do conceito de governo, suas origens e dos seus propósitos, e sempre de acordo com o ensinamento das Escrituras. É nesse sentido que a tradição reformada ela vem nos auxiliar. Ela vai construir a visão na convicção de que o governo ou o Estado, esses termos são usados intercambiavelmente, o governo ou o Estado não é uma instituição meramente projetada pela humanidade para a organização de suas interações sociais. Não é algo que foi desenvolvido pelo homem, mas é algo, sim, que procede de Deus. O governo é uma dádiva legítima e benevolente de Deus a pecadores. Vejam, preste atenção nessa afirmação: dádiva a pecadores. Porque a tradição reformada, e esse é um dos pontos assim cruciais para o entendimento do conceito de governo e Estado, a tradição reformada sempre tem interpretado que o estabelecimento do governo é posterior à queda em pecado. Ele ocorre depois da queda do homem. Consequentemente, essa dádiva legítima de Deus aos homens, ele tem uma esfera própria, tem limitações próprias em um mundo que está submerso em pecado, em uma criação que geme, aguardando a redenção. Então, é Deus apontando uma estrutura que abriga o princípio divino de autoridade. E essa autoridade tem a sua fonte na própria pessoa de Deus. Mas qual o propósito do governo? O governo, nós podemos ressaltar 4 propósitos. O primeiro, contenção do pecado. O segundo, resistência à violência. Terceiro, limitação do arbítrio, do poder desregrado. Quarto, para deixar aclarado o caminho dos justos e dos pacíficos. Quando nós pesquisamos as Escrituras, nós vamos encontrar, principalmente em trechos que falam muito claramente sobre essa questão, como Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, nós vamos encontrar que o propósito do governo é esse, e podemos resumir dizendo que, de acordo com a Bíblia, na tradição reformada, o governo ou o Estado serve para a promoção do bem e para a repressão do mal. Existe um filósofo e teólogo que já é falecido, mas deixou escritos muito pertinentes, chamado Hebden Taylor. Ele era um jurista e também filósofo. Durante vários anos, ele exerceu a cátedra no Dordt College, nos Estados Unidos. E ele escreveu o seguinte sobre essa questão do governo. Disse ele: o Estado existe em função da pecaminosidade humana, de tal forma que, com o seu poder de coação, é uma instituição característica da graça comum, temporal e preservativa de Deus. E aí ele adiciona, vejam a distinção que é feita: a visão católico-romana, que fundamenta o Estado na esfera do natural, não faz justiça ao fato do pecado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o poder organizado da espada é relacionado com ênfase à queda do homem. Então,
ele substancia esse entendimento reformado e faz uma distinção. O pensamento católico romano coloca o Estado, o governo, como sendo essencial à natureza das coisas, uma estrutura colocada por Deus antes da queda. Mas na tradição reformada, e acreditamos que as Escrituras retratam o Estado e o governo como ocorrendo depois da queda. E ele coloca vários trechos bíblicos, várias referências que estão aí projetadas para substanciar o seu pensamento. O que ele está tentando retratar é um resumo daquilo que é o ensinamento das Escrituras. Ora, uma vez que você estabelece a legitimidade bíblica da estrutura do governo ou do Estado, se ele foi estabelecido por Deus, e acreditamos depois da queda, mas estabelecido sim por Deus, nós temos por extensão a legitimidade do envolvimento do cristão nessa estrutura, na estrutura do governo e do Estado. E é exatamente esse envolvimento do cristão na esfera do governo que é chamado de política. A palavra grega, né, significa coisas dos cidadãos ou da cidade-estado. E, apesar desses conceitos estarem englobados na palavra política desde o início da história da humanidade, ela aparece em maior evidência em trabalhos clássicos como a República de Platão e também o livro de Aristóteles, né, Tá Política, sobre governo e sobre governados. Mas a definição clássica de política é a seguinte: ela é a arte ou ciência de governo ou de governar, ou a arte e a ciência relacionada com o direcionamento e o exercício de influência no governo, ou a arte e ciência relacionada com o ganho de controle sobre o governo. Todos esses aspectos aqui estão englobados na definição clássica do que é política. E como é que ocorre, então, o envolvimento político do cristão? Ele ocorre de três maneiras. Primeiro, como autoridade governamental. O cristão pode estar inserido na estrutura de acordo com as peculiaridades do sistema político de um país, de um dado país. Independentemente do sistema político, é possível que o cristão se veja inserido na estrutura política, como foi o caso de José, como foi o caso de Daniel. No Antigo Testamento não eram democracias, obviamente, era um sistema político imperial, mas eles estavam ali inseridos naquele sistema, exercendo influência e ajudando a governar. Segundo, como participante da escolha dos governantes. E essa é a situação com a qual nós estamos acostumados, é a situação existente em grande parte dos sistemas contemporâneos, designados como democráticos. Uma terceira possibilidade, como cidadão, um cidadão respeitador dessa estrutura, que procura influenciar ou fazer valer as suas convicções pelos meios legítimos. Ao longo da história, nós podemos traçar o envolvimento dos cristãos, saindo da situação do Antigo Testamento, não é, que era uma teocracia, mas abordando assim com foco maior a era cristã. Nós vemos que a história da igreja neotestamentária retrata o povo de Deus saindo de uma situação de intensa dificuldade. Essa situação era caracterizada por perseguições, prisões, martírios, e a participação política no sentido de influenciar o governo era praticamente nula. Nós podemos dizer que havia uma exclusão dos cristãos da política. No transcurso da história, nós passamos então a uma situação de expansão, mas é interessante nós notarmos que durante essa situação de exclusão, de perseguição, é exatamente nesse meio ambiente que são registrados, então, nas Escrituras, os princípios mais claros, né? Nesse período de formação do cânon, Paulo está lá escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, e ele coloca instruções precisas sobre o governo,
e também os reconhecimentos do limite do Estado, bem como as obrigações dos cidadãos, dos cristãos, para com o governo e para com os governantes. Ora, na expansão, na medida em que o cristianismo se expandia, a influência na sociedade também ia se expandindo. Nós podemos dizer que é uma era de interação. Mais adiante, governantes e pessoas influentes foram convertidas. A gente pode falar nessa época como também uma época de captura das estruturas. Posições eclesiásticas começam a se confundir com o poder temporal do Estado. Por isso que nós dizemos que essa época também é caracterizada por uma confusão de papéis e também por uma promiscuidade com o poder. Na realidade, chega um tempo que ficou politicamente correto agradar os cristãos. Não somente a voz dos cristãos passou a ser ouvida, mas ficou politicamente correto agradar os cristãos. E essa situação perdurou pela maior parte do tempo na Idade Média, até que nós chegamos à reforma do século XVI. Quando chegamos ali, a igreja institucional ela já estava bem marcada por essa promiscuidade com o poder, e as questões eclesiásticas eram definidas e sobrepostas às atividades políticas dos governantes. E aí temos a reforma do século XVI. O que é que ela faz? Ela volta ao foco às escrituras. Um erro muito comum quando se estuda a reforma do século XVI é achar que na reforma novas doutrinas surgiram, novas formulações surgiram, novas estruturas eclesiásticas surgiram. Na realidade, se fôssemos caracterizar os reformadores, tínhamos que caracterizá-los como garimpeiros. Eles estão tentando se ver livre do entulho de tradições humanas que soterraram a Escritura lá embaixo. E nesse trabalho de garimpagem, eles voltam às Escrituras e procuram com bastante avidez saber o que é que as Escrituras dizem. Quando chegamos à reforma do século XVI, então, vemos os reformadores preocupados com uma quebra da tradição e também que a Escritura seja a fonte básica de instrução do modo de vida, tanto do clero, tanto daqueles que estão responsáveis na liderança do povo de Deus, como também dos cidadãos, das pessoas e dos próprios governantes também. Então, na reforma, temos essa visão muito mais bíblica e cristalizada, muito mais clara do que é o Estado, do que é a política. Nós poderíamos dizer que temos aqui a construção, o início daquilo que chamaríamos de construção da tradição reformada. Nessa construção, como eu disse, as Escrituras são examinadas à exaustão, na busca de princípios de interrelacionamento social e ético que possam nortear o povo de Deus em suas atividades do dia a dia, inclusive na política, e na aceitação da autoridade e legitimidade do Estado. Nós vamos destacar, então, 3 expoentes aqui que trabalharam no rastro da reforma do século XVI, o primeiro deles sendo conhecido como um dos reformadores também. Eles produziram escritos, trabalhos didáticos foram oferecidos à igreja, ao povo de Deus, e nós destacamos aqui o trabalho de João Calvino e nessa área de política também de Abraham Kuyper e Hermann Dooyeweerd. São 3 expoentes, poderíamos destacar muitos outros, mas que no tempo que nos é permitido aqui essa apresentação e essa discussão, nós gostaríamos de aprender um pouco mais, ou pelo menos de vislumbrar um pouco mais qual é o pensamento deles nessa área que é o foco da nossa atenção. Começando então com João Calvino. Difícil encontrar uma gravura, né, que nós digamos, essa é uma gravura boa de João Calvino, porque todas elas parecem que ele está um pouco adoentado, assim, magro, não é? Mas pelo tanto que ele escreveu, pelo tanto que ele produziu, nós podemos até crer na fidelidade dessas reproduções aqui da época onde não havia fotografia. Qual a importância de João Calvino, né? Calvino foi francês, né, de nascimento, viveu, pastoreou, trabalhou em solo suíço.
é um dos teólogos que mais escreveu, na realidade, sobre o governo civil, e em suas ideias foi sendo formado essa tradição reformada sobre a política. A atuação de Calvino na cidade de Genebra, como já teve oportunidade, inclusive, o doutor Augusto Nicodemos de expor aqui nesse congresso, ela não foi restrita a uma atividade teológica, ainda que esse fosse o eixo principal da sua vida. Não somente uma atividade eclesiástica, mas ele esteve envolvido com vários aspectos da sociedade. Ele era um homem do seu tempo, obviamente, havia um entrelaçamento ainda muito forte com o Estado, e isso prevalecia naqueles tempos, mas ele teve intenso papel na estruturação da sociedade civil daquela cidade, participou da administração, participou dos detalhes operacionais do dia a dia. Os escritos de João Calvino, eles também recebem uma percepção incomum àquela época, porque eles traçam claramente os limites de atuação do Estado, numa era onde os Estados eram despóticos, onde o poder, a autoridade, ela era exercida sem limites. Mas João Calvino especifica com clareza a esfera de atuação do Estado e também da Igreja. E nós encontramos o seu pensamento, obviamente vocês sabem, no seu grande tratado, que é conhecido as Institutas da Religião Cristã, e nesse tratado, composto de 4 livros, no 4º livro, no capítulo 20, o último capítulo do livro, ele tem o nome de Do Governo Civil. Esse 4º livro contém, no seu capítulo 20, ele contém 32 seções que tratam do governo civil. Na terminologia de Calvino, os governantes são chamados de magistrados. Essa é uma terminologia muito comum à época. E ele segue no uso dessa terminologia, a terminologia que Paulo usa lá em Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7, também essa ideia do ministro, magistrado, governante. Grande parte daquilo que Calvino escreveu foi dirigida aos anabatistas. Os anabatistas, eles foram contemporâneos de Lutero, de uma certa forma foram também filhos da Reforma, o nome significa rebatismo, mas eles não aceitavam o entendimento sobre o batismo dos luteranos. Os anabatistas, de uma forma geral, rejeitavam a doutrina forense da justificação somente pela fé que Lutero apresentava. E eles viam nela uma barreira à verdadeira doutrina da fé, ou de uma fé viva, na palavra deles, a fé que resultaria numa vida santa. A visão deles era de uma separação tal entre igreja e Estado, e ela era tão radical que ela proibia o envolvimento de qualquer cristão com o governo ou com os governantes. Havia uma proibição total da parte dele. E então, Calvino vai e escreve contra os anabatistas, porque eles contestavam, diziam ser o governo civil, uma área de atuação ilegítima ao cristão. Calvino exalta o ofício do magistrado civil. E ele extrai da palavra de Deus definições e parâmetros que mais tarde iriam fazer parte dessa tradição reformada, especialmente em documentos importantes, como é a nossa Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E logo na primeira sessão, Calvino indica que o governo civil é algo diferente, separado do reino de Cristo. Uma questão que ele diz, isso não era muito compreendido pelos judeus. E, nesse sentido, vejam que Calvino, à frente do seu tempo, ele já toca na separação entre igreja e Estado. Ele diz, aquele que sabe distinguir entre o corpo e a alma, entre a vida presente e efêmera e aquela que é eterna e futura, não terá dificuldade em entender que o reino espiritual de Cristo e o governo civil são coisas completamente separadas. Isso diz ele logo na primeira sessão desse capítulo 20. Na segunda sessão, ainda sob esse ponto aqui, governo civil, esfera legítima ao cristão,
E são 7 pontos assim que nós queremos destacar dessas 32 sessões de Calvino. Entrando também um pouco na terceira sessão, ele afirma que mesmo restrito à esfera temporal, o governo civil é sim área legítima ao cristão. Na realidade, Calvino chama de fanáticos os que se colocam contra a instituição do governo. Entre as funções primordiais do governo, Calvino relaciona, ele escreve, que paz pública não seja perturbada, que as propriedades de cada pessoa sejam preservadas em segurança, que os homens possam tranquilamente exercitar o comércio uns com os outros, que seja incentivada a honestidade e a modéstia. Esfera legítima de atuação, esfera necessária de atuação do governo, que é ressaltada por Calvino. E ainda, dentro também desse ponto, esfera legítima ao cristão, nas sessões 4 a 7, ele fala sobre a aprovação divina que o governante tem. Sobre a aprovação que Deus dá a esse ofício que ele chama do magistrado civil. E ele ancora as suas observações em textos bíblicos, principalmente Provérbios capítulo 8, versículos 15 a 16, e também Romanos 13. E responde a diversas objeções a essa ênfase. Ele insiste que a primeira consequência da aprovação divina ao magistrado civil é a grande responsabilidade que os próprios governantes têm consigo mesmo perante Deus. Existindo, nesse sentido, uma necessidade de autoexame constante, para que eles se afiram a si mesmos se eles estão sendo justos, se estão se enquadrando com toda a propriedade na categoria de ministros de Deus. E então ele escreve isso sobre os governantes. Se eles cometem qualquer pecado, isso não é apenas um mal realizado contra as pessoas que estão sendo perversamente atormentadas por eles, mas representa igualmente um insulto contra o próprio Deus, de quem profanam o sagrado tribunal. Por outro lado, possuem uma admirável fonte de conforto quando eles refletem que não estão meramente envolvidos em ocupações profanas, indignas de um servo de Deus, mas ocupam o ofício por demais sagrado, até porque são embaixadores de Deus. Essa é uma visão que areja a situação do governante, que acha que suas obrigações são somente para com o povo, ou somente para com os seus pares, ou pior ainda, somente para com si mesmo. Não, primordialmente as suas obrigações são para com Deus, que o colocou ali naquela situação de responsabilidade. Um segundo destaque nessas 32 sessões de Calvino é o exame das formas de governo. Calvino passa, então, a tratar na sessão 8ª 3 formas de governo: monarquia, aristocracia e democracia. Ora, quando Calvino começa a tratar dessas formas de governo, o que é que ele está fazendo? Ele está adentrando política em toda a sua extensão. E ele classifica as discussões que pretendem provar conclusivamente ser uma forma melhor do que a outra de futilidade. Vejam que interessante, ele apresenta 3 formas, mas diz que é impossível se provar conclusivamente qual a melhor. Isso é interessante, especialmente para nós, que crescemos, vivemos num Estado democrático, não é? E nós achamos que, por default, essa é a única maneira. Mas Calvino, vivendo em um outro tempo, ele chega a conclusões diferentes, que você não pode provar conclusivamente que uma forma é melhor do que a outra. Para Calvino, na realidade, as 3 formas elas são passíveis de críticas. Ele diz que a monarquia ela vai tender à tirania. Ele diz que na aristocracia a tendência é uma regência de uma facção de poucos. E na democracia ele vê uma forte tendência à quebra da ordem. E ao fazer todas essas considerações, nós vemos que a tendência de Calvino é
se revelar um defensor da aristocracia, como sendo a forma menos danosa de governo. O raciocínio de Calvino é o seguinte: ele não favorece a monarquia, e ele diz que a história prova esse ponto. Ele diz que reis e imperadores despóticos têm marcado ao longo da história essa forma de governo. Então, essa é a crítica que ele faz à monarquia. No entanto, Calvino não se sente confortável em uma democracia, e ele diz, sob o temor que as massas não saibam conter seus vícios e defeitos, é o termo que ele usa. Agora, nós temos aqui, obviamente, que notar que democracia, na forma como nós entendemos, como ela é experimentada hoje, não era um conceito praticado ou até discutido amplamente, a não ser alguns séculos depois de Calvino. Então, isso tem que qualificar o nosso entendimento do seu pensamento também. Ele não tem laboratórios experimentais de nações onde ele possa fazer o julgamento comparativo. E ele está fazendo dentro daquelas situações nas quais ele conhece melhor e nas quais ele se encontra. No governo de alguns sobre muitos, na aristocracia, ele vê a possibilidade de controle de uns sobre os outros, de aconselhamento mútuo, de preservação daquilo que ele chama os vícios e defeitos. Mas isso é importantíssimo no pensamento de Calvino e isso é chave na tradição reformada. A essência de qualquer forma de governo, para João Calvino, é a liberdade. Liberdade. E sobre esse tema ele escreve o seguinte: os governantes devem fazer o máximo para impedir que a liberdade a qual foram indicados como guardiões seja suprimida ou violada. Se eles desempenham essa tarefa de forma relaxada ou descuidada, não passam de pérfidos traidores ao ofício que ocupam e ao seu país. Vejam a ênfase que ele dá à liberdade e vejam como é que ele ancora a sua percepção de governo àquelas pessoas que teriam responsabilidades primariamente para com Deus e depois para aqueles que são governados. E, nesse sentido, o conceito da liberdade deveria ser preservado. Os deveres dos governantes para com a religião. Qual é o pensamento do Calvino sobre essa área? Aqui também nós vamos encontrar Calvino refletindo ainda a visão da época. E a visão da época era de que os governantes, entre os deveres dos governantes, existia aquele dever de promover a religião verdadeira. É interessante que esse conceito ele iria perdurar, né, nos reformadores e naqueles seguidores da Reforma, até o texto original da Confissão de Fé de Westminster. Você pegar o texto original da Confissão de Fé de Westminster, de 1648, você vai encontrar a compreensão de Calvino totalmente embutida dentro da Confissão de Fé. E aí você diz, mas eu não vejo isso quando eu estou estudando a Confissão de Fé. Ora, a Confissão de Fé que nós temos e acatamos como uma representação fiel das doutrinas das Escrituras aqui no Brasil, na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é a versão que foi modificada em 1788 nos Estados Unidos, onde o contexto era outro, onde se fugia exatamente de um governo que estivesse imiscuído nas questões de religião. Quase 100 anos depois é que houve essa modificação. E Calvino, entretanto, tem o seu pensamento bem retratado na versão original da Confissão de Fé de Westminster. Não sei se vocês tinham se apercebido dessa situação. Na seção 9 de suas 32 sessões dedicadas ao governo civil que Calvino desenvolve exatamente essa linha de pensamento, que os deveres dos governantes, um dos deveres era a promoção da religião verdadeira. Ele faz referência a várias passagens bíblicas que conclamam os governantes a exercer os princípios divinos de justiça. Mas não é somente nessa abrangência que ele enxerga a atuação do governo.
ele afirma que a esfera da autoridade se estende a ambas as tábuas da lei. Ou seja, no Decálogo, a todos os mandamentos, ali está a esfera de autoridade do governo. E nós sabemos que os primeiros 4 mandamentos, a primeira tábua, eles falam dos deveres dos homens, das pessoas para com Deus. E os últimos 6 mandamentos falam dos deveres das pessoas para com seus semelhantes. Mas, na visão de Calvino, o governo estaria legitimado não somente em promover o exercício da religião verdadeira, como também em punir os que não a seguissem. Esse pensamento de Calvino, obviamente, ele foi sendo, nós estamos falando da tradição reformada. Então temos que reconhecer esse pensamento nele, mas temos que reconhecer que a tradição reformada refinou esse pensamento, repensou também à luz das Escrituras e, diferentemente de Calvino, vários documentos, né, na tradição reformada, vários escritos, começam a enxergar que a esfera legítima de atuação do governo não são nas 2 tábuas da lei, mas se encontram na 2ª tábua da lei. Aquelas atividades que regulam as interações, relacionamentos entre as pessoas. Na seção 10, Calvino ainda volta a tratar desse assunto e responde a várias objeções a esse ponto de vista, especialmente aquelas que surgem do campo anabatista. Qual a prerrogativa dos governos? Da seção 11 até a seção 13, Calvino fala de várias prerrogativas dos governos. E ele diz que os governos têm a prerrogativa, sim, de se envolver em guerras. Ora, Calvino, não entendam errado, ele não é um defensor do Estado beligerante. Mas ele vê como uma visão, como uma situação muito realista, o fato de que os governos terão que pegar em armas para a defesa de seus governados e de seus territórios. Então, na visão de Calvino, o governo deve sim ser forte e deve se armar para garantir a vida pacífica interna dos seus governados. O governo deve sim reprimir pela força os criminosos. E em todas essas sessões, da 11ª até a 13ª, Calvino faz várias referências a restrições que são necessárias aos governantes, exatamente para que eles não abusem essa prerrogativa divina que eles têm de utilizar a força. Ele cita várias vezes Agostinho para fundamentar a sua posição. Uma segunda prerrogativa que Calvino coloca, e que é tratada na seção 13, é de cobrar impostos. E ele aponta para a legitimidade, que nós sabemos é bíblica, dos governantes cobrarem impostos e taxas até para seu próprio sustento. E ele diz assim, isso não deve nem espantar nem confundir os cristãos. Se aceitam a palavra de Deus, isso não deveria ser alvo de espanto. E então ele começa a entrelaçar a questão do governo com as leis. Ele apresenta um extenso tratamento da lei de Deus nas seções 14 até a 16. E aqui ele começa a introduzir distinções que são muito preciosas ao nosso entendimento sobre a lei religiosa, a lei civil e a lei moral, encontradas nas Escrituras. Ele reconhece que os 2 primeiros aspectos, né, lei civil e lei religiosa, são temporários, pertencem ao Antigo Testamento, mas ele reafirma a permanência da lei moral. Calvino diz o seguinte, é evidente que aquela lei de Deus, a qual chamamos de moral, nada mais é do que o testemunho da lei natural, da consciência que Deus fez gravar na mente dos homens. Assim, essa lei deve ser o objeto, a regra, o propósito de todas as leis. Em qualquer lugar que as leis venham a se conformar com essa regra, direcionada a esse propósito, restrita a essa finalidade, não existe qualquer razão porque deveriam ser reprovadas por nós. E, mais uma vez, ele faz citações extensas de Agostinho, do seu livro A Cidade de Deus, como apoio à sua posição, e termina examinando as leis de Moisés, indicando quais as que foram abrogadas e quais as que ainda teriam aplicações possíveis. Nos governados,
ele também aponta essas obrigações para com a lei no relacionamento de uns para com os outros. E ele utiliza 5 sessões para fazer isso, da 17ª à 21ª, no tratamento desse tema, que é sempre um tema controvertido. Não é? Qual é o uso que os governados podem fazer das leis para ajustarem os seus comportamentos uns para com os outros? Na realidade, Calvino aqui está preocupado com a questão que é explorar até onde é legítima uma demanda judicial entre os governados, principalmente entre cristãos. E uma das suas preocupações é refutar os anabatistas, que condenavam qualquer tipo de demanda judicial, de procedimentos judiciais. Né? Os anabatistas achavam que qualquer dar entrada em qualquer processo era algo que contrariava o comportamento cristão. No tratamento de Calvino, ele responde basicamente a 2 objeções. A primeira, a indicação de que Cristo nos proíbe de resistir ao mal. A segunda, a de que Paulo condena toda e qualquer ação judicial, como Paulo faz algumas colocações lá em 1 Coríntios capítulo 6, e às vezes é interpretado dessa maneira. Na visão de Calvino, os crentes são pessoas que devem aguentar-se em afrontas e injúrias. Ele diz que isso contribui para a formação do caráter, contribui para a produção de uma geração que não está fixada simplesmente em retaliação, e ele diz que essa geração fixada em retaliação, ela caracteriza, na realidade, os descrentes. Mas Calvino não diz que o cristão nunca deveria levar um caso à justiça. Ele diz que Paulo, em 1 Coríntios 6, trata de uma situação em uma igreja que tinha o litígio como característica de vida e com envolvimento de estranhos à comunidade para arbitrar situação entre cristãos. E tudo isso causava um grande escândalo ao Evangelho. Assim, Calvino escreve que devemos estar predispostos a sofrer perdas e danos, mas ele complementa com essa citação que está projetada. Quando alguém vê que a sua propriedade imprescindível está sendo defraudada, ele pode, sem nenhuma carência de amor, defendê-la. Se ele assim o fizer, não estará ofendendo de nenhuma maneira esta passagem de Paulo. Mas ele insiste, esse é o 7º destaque que nós queremos trazer de Calvino, que os governados na esfera da lei devem respeito e submissão aos governantes. E ele ocupa as 10 últimas sessões do capítulo 20 do livro 4 das Institutas, com o tratamento da questão da submissão dos governados. Calvino trata do respeito e obediência devido aos governantes e passa a examinar até a questão de submissão aos tiranos. Ele demonstra que as Escrituras consideram o ofício do regente civil na mais alta conta. Portanto, não resta ao cristão senão ter a mesma visão que a palavra de Deus tem. E então, baseando-se em Romanos capítulo 13, ele reforça que desobediência civil é desobediência a Deus. Calvino, então, não dá abrigo a pensamentos de revolta contra as autoridades, até mesmo contra tiranos. Ele diz: insisto intensamente em provar isso, que nem sempre é perceptível aos homens que mesmo o indivíduo do pior caráter, aquele que não é merecedor de qualquer honra, se estiver investido de autoridade pública, recebe aquele poder divino ilustre de sua justiça e julgamento, que o Senhor, pela sua palavra, derramou aos governantes. Assim, no que diz respeito à obediência pública, ele deve ser objeto da mesma honra e referência que recebe o melhor dos reis. Nesse sentido, Calvino passa a fazer referência a diversos textos da palavra de Deus, alguns dos quais demonstrando que os reis ímpios não estão ausentes do plano soberano de Deus e servem, às vezes, de braço vingador do próprio Deus, cumprindo os seus propósitos. Faz referência a passagens como Daniel, capítulo 2, e capítulo 4, 5, Jeremias 27, e ele classifica esse trecho de Jeremias como um dos trechos mais impressionantes e pertinentes a essa questão. Mas ainda sobre essa questão de submissão aos governantes, Calvino passa a responder às objeções mais comuns e traçar algumas considerações que
ele acha necessária para que nós consigamos exercitar paciência quando submetidos à tirania. E ensina, então, 3 posturas. Primeiro, que nós deveríamos nos concentrar não na pessoa do que oprime, mas no ofício que aquela autoridade recebe de Deus. Segundo, que quando estivermos sendo alvo de opressão, devemos nos lembrar de nossos próprios pecados. É uma ocasião para nós estarmos fazendo a verificação de como está a nossa vida para com Deus. E terceiro, devemos exercitar confiança de que Deus é justo juiz e executará a justiça no seu devido tempo, vingando o oprimido. Agora veja, no entanto, Calvino admite que às vezes Deus levanta corporativamente uma nação para controlar a tirania e o mal exercitado por outra. Mas ele insiste que há uma diferença entre a postura individual, aonde ele magnifica o dever de submissão e obediência, e a postura corporativa, que pode ser contestatória, sempre baseada em princípios de justiça. E então Calvino encerra a sua exposição, lá na seção 32ª, traçando os limites de obediência e de submissão. Os governantes não podem comandar ações que contradigam a palavra de Deus. E resistência a esses comandos, quando os governantes comandarem ações que contrariam a palavra de Deus. Se você, como cristão, resiste a esses comandos, eles não podem ser classificados como insubmissão, mas como uma demonstração de lealdade a Deus. E ele traz exemplos para demonstrar isso. Ele traz o exemplo de Daniel. E como a submissão do povo, quando estava sob Jeroboão, levou o povo a adorar o bezerro de ouro. Então, submissão nesse sentido seria, sim, errado. E ele traz também Atos, capítulo 5, versículo 29, que é a palavra de Pedro, onde ele diz que importa, em certas situações, obedecer a Deus, ou importa sempre obedecer a Deus do que aos homens, e especialmente nas situações em que os homens estão comandando um comportamento que é contraditório àquilo que a palavra de Deus determina. Calvino comenta ainda sobre trechos lá em 1 Coríntios capítulo 7, mostrando que nós não devemos subjugar a liberdade que nós recebemos de Cristo às impiedades e aos desejos depravados dos homens. Essa é uma advertência muito clara e muito pertinente à nossa era também. Então, em síntese, o pensamento de Calvino tem uma visão altíssima da importância dos governantes, que são chamados de magistrados civis. Ele não abre brechas para focos de insubmissão ou de insurreição. Ele apresenta um aspecto muito ligado ao seu tempo, que é colocar o Estado como protetor da igreja, mas essa posição, como nós vimos, seria melhor examinada pelos teólogos e as áreas de atuação muito melhor delineadas e identificadas no desenvolvimento da tradição reformada. Mas ele não deixa de classificar as esferas de cada um, Estado e igreja, e ele diz que eles agem em regiões e situações diferentes. Acima de tudo, esse é um dos pontos principais, ele coloca tanto governantes como governados responsáveis perante Deus por suas ações e por suas omissões também. Abraham Kuyper, queríamos também trazer alguns destaques da obra desse teólogo, dessa personagem da tradição reformada. Abraham Kuyper foi um personagem que viveu no século XIX, início do século XX, faleceu em 1920. Ele foi um grande teólogo, um grande estadista holandês. Ele foi também um jornalista, um intelectual de peso. Na tradição reformada sobre essa questão política, talvez ninguém se destaca mais do que ele. Chegou a ser primeiro-ministro do seu país. Fundou a Universidade Livre de Amsterdã. E nós temos um tratado escrito por ele, que é a compilação e a colocação das palestras que ele proferiu lá
nos Estados Unidos em 1898, na Universidade de Princeton, né, sobre calvinismo e política. Isso foi traduzido, esse tratado foi traduzido para o português, né, e tem o nome Calvinismo, publicado pela editora Cultura Cristã. E nós temos, então, Kuyper como um exemplo vivo de como o cristão e a política se inserem na teologia da reforma. Nós vamos destacar alguns pontos dessa visão dele. Primeiro, o calvinismo se estende além do aspecto religioso. Kuyper, ele inicia suas palestras mostrando a abrangência do calvinismo. Essa expressão da fé reformada não é apenas uma forma de variação teológica, mas uma maneira de ver o mundo e a criação sobre o prisma da realidade de um Deus soberano que rege todos os detalhes da vida. A preocupação de Kuyper é dizer que a visão reformada, a visão calvinista, ela traz aquilo que nós chamamos de cosmovisão, que abrange todos os aspectos da nossa existência. E o entrelaçamento da política sobressai-se nisso, e ele inicia a sua exposição exatamente com o conceito do Estado. Os aspectos que eu estou destacando aqui, eles se encontram todo no capítulo 3 desse livro, Calvinismo, que nós temos disponível a nós. Kuyper diz que o calvinismo não apenas podou os ramos e limpou o tronco, mas alcançou a própria raiz da nossa vida humana. Em outras palavras, o que Kuyper está dizendo, o calvinismo não é algo para ficar hermeticamente fechado na área de teologia ou na área da dogmática, mas ele tem sim o que dizer, o que falar, ele tem implicações na área da política, na área do Estado. E ele indica que sistemas poderosos têm ocorrido na história da humanidade e quando se desenvolvem a partir de conceitos religiosos ou abertamente antirreligiosos. Ele vê o calvinismo como uma mola motivadora de conceitos muito progressistas no campo político, como uma visão que é fomentadora de liberdades. Apresenta o exemplo de 3 países que têm em suas raízes o calvinismo. Chama a atenção para as mudanças políticas que o calvinismo produziu em 3 terras onde a liberdade política e histórica estão presentes: a Holanda, a Inglaterra e a América. E aprofundando o ponto, ele cita Groen van Prinster. No calvinismo encontra-se a origem e a garantia de nossas liberdades constitucionais. Um segundo destaque é quando Kuyper fala sobre as implicações do conceito da soberania de Deus. Apesar do calvinismo ser mais conhecido por sua visão soteriológica, né, Kuyper mantém que o ponto principal e aquele que pode explicar a influência do calvinismo em nosso desenvolvimento político é a soberania do Deus triuno sobre todo o cosmos, em todas suas esferas e reinos, visíveis e invisíveis. Uma soberania primordial que irradia-se na humanidade, numa tríplice supremacia derivada, a saber, a soberania no Estado, a soberania na sociedade e a soberania na Igreja. Kuyper, então, apresenta essa visão calvinista da soberania de Deus e destacando essas 3 áreas onde a soberania de Deus tem reflexos e aonde ela é delegada também àqueles que estão com a responsabilidade de gerir essas 3 esferas. Então, partindo para a soberania no Estado, ele vai até Aristóteles, ele pega o gancho da classificação que aquele filósofo faz do homem, chamando o homem de um ser político, e ele diz que Deus poderia ter criado os homens como indivíduos separados, estando lado a lado sem conexão genealógica, assim como Adão foi criado separadamente, o segundo e terceiro e assim por diante. Cada homem poderia ter sido chamado à existência individualmente, mas esse não foi o caso. Então, ele substancia que o natural é a unidade orgânica e o Estado é algo que vai contra essa unidade. Kuyper enfatiza que o grande fator que não pode ser ignorado, o pecado, e as implicações dessa realidade. O Estado, na visão de Kuyper e na tradição reformada, é também uma estrutura formada por Deus pós-queda. E isso está em harmonia, né, com o que nós temos visto, temos afirmado desde o início.
se constitui na visão da maioria dos pensamentos dos reformadores. E então ele diz, nessa citação que está projetada aí, sem pecados, não teria havido magistrado nem ordem de Estado, mas a vida política em sua inteireza teria se desenvolvido segundo o modelo patriarcal da vida familiar. Nem tribunal de justiça, nem polícia, nem exército, nem marinha, é concebível num mundo sem pecado. E se fosse para a vida desenvolver-se a si mesmo normalmente sem obstáculo de seu próprio impulso orgânico, consequentemente toda regra e ordenância e lei caducaria, bem como todo controle e afirmação do poder do magistrado desapareceria. Quem une nada está quebrado, diz Kuyper. Quem usa muletas quando as pernas estão sadias? Então, ele afirma essa ideia reformada de que a estrutura do Estado do governo ela é algo necessitado em função da realidade do pecado. E ainda dentro desse ponto, ele mostra esse conflito, não é, que está, ele chama de a batalha dos séculos, a questão da autoridade versus liberdade. Nessa batalha está a própria sede inata pela liberdade, a qual revelou-se o meio ordenado por Deus para refrear a autoridade, onde quer que ela tenha se degenerado ou partido para o despotismo. E então, para Kuyper, ele diz assim, que Deus tem instituído os magistrados por causa do pecado. E o calvinismo, através de sua profunda concepção do pecado, tem ensinado duas coisas. Primeiro, que devemos agradecidamente receber da mão de Deus a instituição do Estado, com seus magistrados, como meio de preservação, agora de fato indispensável. Por outro lado, também, que em virtude do nosso próprio impulso natural, devemos sempre vigiar contra o perigo que está escondido no poder de Estado para a nossa vida pessoal. E então, ainda na questão da soberania do Estado, ele diz que, do seu conceito, né, o povo não era a coisa principal, mas a conscientização de Deus e a busca de sua glória, mesmo na esfera política, era aquilo que era principal. Servir ao povo era fruto dessa conscientização de deveres maiores a Deus. E então o povo seria bem servido se existir essa conscientização de obrigação a Deus. Mesmo na esfera política, ele afirma isso. Ele diz que o pecado desintegra a humanidade e desintegra o Estado. Mas Deus coloca essa estrutura para restabelecer ordem e lei, e então ele é necessário. Nenhum homem tem o direito inerente de governar sobre outro. Esse é um poder que pertence a Deus. Mas os governos existem por delegação divina. Assim, a força e o poder do governo, ela não vem de um mero contrato social. E aqui é que nós começamos a ver a dissociação entre aquelas ideias, né, presentes na Revolução Francesa, que a questão do governo ela provém de um contrato social. Não, ela transcende isso, ela é uma colocação divina, ela é uma expressão da graça comum divina. Se fosse um mero contrato social, diz Kuyper, não teria força sobre os descendentes que não haviam firmado originalmente tal contrato, mas a estrutura do governo, ela legitimamente atravessa as gerações, porque ela procede de Deus. E aí ele diz, por isso que nós falamos na soberania de Deus no Estado. E ele escreve, Deus ordena os poderes que existem, a fim de que, através de sua instrumentalidade, possa manter sua justiça contra os esforços do pecado. E assim tem dado ao magistrado o terrível direito da vida e morte. Portanto, todos os poderes que existem, quer em impérios ou em repúblicas, em cidades ou em estados, governam pela graça de Deus. E Kuyper passa a falar da questão das formas de governo. Vocês lembram como é que Calvino trata dessa questão das formas de governo. É interessante que Kuyper faz uma leitura de Calvino e ele diz assim, Calvino preferia uma república. Ele diz que Calvino não nutria predileção pela monarquia, como se essa fosse a forma divina e ideal do governo. E ele aponta uma forma de governo de cooperação de muitas pessoas sob controle mútuo.
Kuyper identifica essa descrição como república. No entanto, Kuyper chama a democracia de uma graça de Deus, uma dádiva de Deus. Ele faz referência a algo que Calvino disse, que o povo deveria agradecidamente reconhecer nisso um favor de Deus. No entanto, prossegue Kuyper, no comentário de Jeremias, Calvino escreve um alerta, e esse é muito interessante, está aí projetado, né? E vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem desse favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes e inimigos de Deus. Esse alerta ele soa bem contemporâneo aí aos nossos ouvidos, né? Então, essa visão mais abrangente de Calvino que Kuyper traz, trazendo não somente daquilo que ele escreveu especificamente nas Institutas, mas dos seus comentários, e esse aqui do comentário em Jeremias, isso nos mostra que nós não devemos julgar Calvino com tanta severidade assim, quando ele declara a sua predileção pela aristocracia. Aquela questão da liberdade como sendo ponto principal no pensamento de Calvino, ela é muito presente, ela qualifica muito daquilo que ele escreveu. Kuyper alerta que o pensamento reformado ele não pode objetivar uma teocracia. Uma teocracia, diz ele, somente foi encontrada em Israel, porque em Israel Deus intervinha imediatamente. No entanto, ele afirma que a soberania de Deus vale para todo mundo e está forçosamente em toda a autoridade que o homem exerce sobre o homem, até mesmo na autoridade que os pais possuem sobre os filhos. Isso é um retrato da soberania de Deus. E então, tratando da soberania popular e a soberania do Estado, ele diz que duas teorias se opõem à visão calvinista do Estado. Uma dessas oposições seria a visão da soberania popular. Isso é muito comum e presente, não é, em todo o mundo, nos dias de hoje também. E a outra, a soberania do Estado. A primeira questão da soberania popular é exatamente a visão da Revolução Francesa de 1789. Kuyper, ele rotula, ele chama a Revolução Francesa de antiteísta. E a soberania do Estado, ele diz que ela foi desenvolvida pela escola histórico-panteísta da Alemanha. Na visão de Kuyper, ambas essas teorias são idênticas na essência. Ele aponta que na Revolução Francesa, ela tem apenas como uma razão secundária as defesas da liberdade de um povo. O que Kuyper está dizendo, não nos enganemos, a razão primária da Revolução Francesa não era a defesa da liberdade de um povo, mas a força propulsória não foi uma reação contra os abusos, mas oposição a Deus e a rejeição à soberania de Deus. E ele faz grande distinção, então, entre a Revolução Francesa e a revolução que existiu na Holanda contra o domínio da Espanha, e também entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana contra o domínio inglês sobre os Estados Unidos. E ele diz que essas últimas duas, elas foram revoluções contra a tirania, dominação, mas foram realizadas sob o temor de Deus, sem descartar, desconhecer ou rejeitar a ideia da soberania de Deus. Ambas expressavam que o poder procede de Deus. E no que diz respeito à Alemanha, quando ele fala da soberania do Estado, ele aponta que a Alemanha procurou se livrar da fictícia soberania do povo, mas o que recomendou em substituição não trouxe impressão melhor, a soberania do Estado. E Kuyper classifica como sendo um produto do panteísmo filosófico alemão. Notem que Kuyper está falando tudo isso antes de Hitler, antes do surgimento do comunismo, antes daquela filosofia que realmente, nascendo no seio da Alemanha, resultou no poder ilimitado do Estado, né? Mas ele tinha uma visão muito clara de todas essas questões. E nessa visão da soberania do Estado, nascida ali na Alemanha, o Estado é apresentado como sendo a mais perfeita ideia da relação entre os homens. Kuyper diz que isso é uma concepção mística, um ser misterioso, que você cria um monstro com uma vontade própria. E essa ideia do Estado potente e soberano tem assumido diversas formas ao longo da história, né? Nós sabemos. Kuyper diz que ela pode se revelar numa república, numa monarquia, num César, num déspota asiático, num tirano como Filipe da Espanha, num ditador como Napoleão. Todas essas eram apenas formas
de governo diferentes, mas em todas elas a ideia única do Estado estava lá incorporado. E ele diz que o calvinismo restaura a visão de Deus como fonte de todo o poder, de toda a soberania. Tratando da soberania na sociedade, esse é o conceito que apresenta a família, os negócios, a ciência, a arte e assim por diante como esferas sociais. Esse conceito está presente nos escritos de Kuyper. E ele diz assim, que não devem a sua existência, essas esferas, não devem a sua existência ao Estado, que não derivam a lei de sua vida da superioridade do Estado, obedecem uma alta autoridade dentro de seu próprio seio, uma autoridade que governa pela graça de Deus, do mesmo modo como faz a soberania do Estado. E então Kuyper apresenta essa ideia de que essas esferas elas são independentes, mas estão sob Deus. Sempre há um conceito de autoridade divina, de autoridade superior. E ele diz assim, está decididamente expresso que esses diferentes desenvolvimentos da vida social, nada tem acima deles, exceto Deus. E então ele traz essa citação que está projetada, o Estado não pode intrometer-se aqui, e nada tem a ordenar em seu campo. E vejam que quando Kuyper diz isso, ele está exatamente limitando o poder do Estado, fundamentando a questão das liberdades civis. E ele expressa que, igualmente, que a soberania de Deus nessas esferas, ela vai ser evidenciada como um cumprimento do mandato que nós temos de dominar a natureza. Os cidadãos envolvidos nessas esferas, eles recebem a delegação de Deus, o poder vem de Deus, eles atuarem nessas esferas, mas não há o conceito da soberania ilimitada do Estado intervindo em todas as áreas, como está sendo cada vez mais comum, não somente na nossa Terra, mas em diversos lugares do nosso planeta. O sétimo destaque aqui, naquilo que Kuyper escreve, é sobre o poder de repressão do governo. Voltando ao Estado, ele diz assim que a principal característica do governo é o direito sobre a vida e a morte. Segundo o testemunho apostólico, o magistrado traz a espada, e essa espada tem um triplo significado. É a espada da justiça, para distribuir a punição corpórea ao criminoso. É a espada da guerra, para defender a honra, os direitos e interesses do Estado contra os seus inimigos. É a espada da ordem, para frustrar em seu próprio país toda rebelião violenta. Esse é o principal objetivo do governo. Sem essa característica básica, a sociedade estará prejudicada no restante do seu desenvolvimento, inclusive como esferas autônomas. Porque a insegurança gera falta de estabilidade em todas as esferas. Certamente somos testemunhas das negligências nessa área em todo o país. Kuyper passa a discorrer sobre a autoridade orgânica nas ciências, nas artes, no reconhecimento da individualidade das pessoas. E ele começa então a falar sobre 4 esferas nas quais deve existir o exercício da soberania, mas sempre relacionado com o poder de Deus. A esfera social, a esfera corporativa de universidades, associações, etc., a esfera doméstica da família e a esfera da autonomia pública. Ele diz o seguinte, em todas essas 4 esferas, o governo do Estado não pode impor suas leis, mas deve reverenciar a lei inata da vida. Deus governa nessas esferas suprema e soberanamente através de seus eleitos, do mesmo modo como ele exerce o domínio na esfera do próprio Estado através de seus magistrados escolhidos. No entanto, o Estado tem o dever de intervir quando há conflito nessas esferas, para a defesa dos fracos, para proteger as minorias das maiorias, para reforçar obrigações financeiras que visam a manutenção natural do Estado. Para Kuyper, o calvinismo foi o responsável pela modernização do Estado e colocou vigorosa oposição à sua onipotência. E temos, então, o último destaque que eu quero trazer de Kuyper, a questão da soberania da Igreja. A Igreja é a esfera soberana. Como é que ela exercita essa soberania inserida no Estado?
O moto de Kuyper era uma igreja livre num Estado livre. Esse moto estava impresso todos os dias no jornal que ele publicava. Ele era o editor proprietário de um jornal. Todo dia estava esse moto lá naquele jornal, diariamente. A grande dificuldade para Kuyper nessa área era a ideia unânime e uniforme de Calvino, né, e de vários de seus sucessores, que exigia intervenção do governo em questões de religião. Então, Kuyper reconhecia que a visão de Calvino era diferente nessa área daquela que ele estava apontando. Mas ele vai e se dirige a um aspecto muito prático, muito pragmático. Ele diz, olhe a história dos calvinistas. Não se concentre somente na posição teórica que foi emitida por alguns, mas olhe a história. E os calvinistas na igreja, eles foram muito mais mártires do que executores. Eles nunca procuraram ser a igreja do Estado, onde o calvinismo esteve presente, nunca procurou ser a igreja do Estado. Isso é uma característica, talvez, do anglicanismo, do luteranismo, mas não do calvinismo. Assim, a história, dizia Kuyper, comprova que o calvinismo sempre enfatizou a liberdade de consciência. E ele diz, mas não só isso, o próprio Calvino foi contra a perseguição por causa da fé. E ele classificou, isso Calvino escrevendo, né, em 1649, escreveu que a perseguição por causa da fé era um homicídio espiritual, um assassinato da alma, uma violência contra o próprio Deus, o mais horrível dos pecados. Então é nessa interpretação, nessa visão que Kuyper nos traz a ideia da soberania da igreja e dessa divisão, né, e dessa separação entre igreja e Estado. O nosso tempo praticamente está esgotado e eu quero rapidamente falar aqui sobre a Doyer Verde, apresentar apenas uma rápida introdução e quase que nenhum destaque mesmo, mas ele é alguém a ser lembrado, a ser estudado. Nós já nos referimos anteriormente ao trabalho de Hebden Taylor. Fizemos uma citação dele logo no início aqui da nossa palestra. Ora, Hebden Taylor, o livro que ele escreveu foi A Ideia Cristã do Estado. É um livro muito bom, excelente, infelizmente não é disponível em português. Ele está disponível somente em inglês, mas The Christian Idea of the State, do Hebden Taylor. O que Hebden Taylor fez foi pegar as ideias de Doyer Verde e apresentar de uma maneira simplificada. Esse filósofo holandês aqui, que faleceu em 1977, ele nasceu em 1894, faleceu em 1977. Ele desenvolveu um trabalho muito extenso sobre essa ideia que é apresentada em Kuyper. Kuyper apresenta as ideias de uma forma muito clara, mas Doyer Verde vai e constrói em cima dessa visão da soberania das esferas. E então ele escreveu um tratado muito denso, muito técnico, chamado Uma Nova Crítica do Pensamento Teórico. São 4 volumes onde ele procura dissecar todas as áreas de atuação humana. Mas é interessante que as visões específicas dele com relação ao Estado, elas foram expressas também em palestras. E uma dessas palestras, ela, chamada A Visão Cristã do Estado, foi publicada num livro, primeiro em inglês, e ele já está disponível agora em português. Foi publicado também aqui no Brasil, A Visão Cristã do Estado, de Hermann Doyer Verde. Esses ensaios aqui, nesses ensaios, ele constrói a sua ideia sobre o Estado, nessa tradição reformada, no trabalho de Agostinho, de Calvino, de Kuyper, e ele mostra que, na sua visão, o Estado é, sim, uma consequência da queda do homem. É uma instituição com uma esfera específica de autoridade, devendo responder a Deus, o doador dessa autoridade. Sem a interferência na autoridade ou vida da igreja, sem interferência na vida da família, ou na estrutura da família. Nós temos hoje em dia o Estado querendo interferir na estrutura da família, querendo inclusive redefinir o que é a família.
Então, é uma interferência que ultrapassa todas as barreiras que são divinas e colocadas por Deus exatamente na autoridade do Estado. Kuyper diz que todas essas são esferas de autoridade em si, todas elas são responsáveis em suas missões, em suas ações e na providência divina, são responsáveis perante Deus e a Ele. E no desenvolvimento do seu pensamento, ele está constantemente apontando como a visão bíblica difere do conceito católico romano, que o Estado é uma instituição natural que existe para o bem comum. Ele diz assim: Tomás de Aquino e a teoria político-católico romana, disseminada após ele, ensinou que o Estado como tal não foi instituído em função do pecado. O poder da espada, na visão católico-romana, não é parte da estrutura do Estado, mas isso é um desvio da visão das Escrituras. A visão das Escrituras é apresentada com convicção e vigor pelos pais da Igreja, especialmente por Agostinho. Então, ele insiste que a visão bíblica do princípio estrutural do Estado ele é uma estrutura de relacionamento social, difere dos laços de sangue da família, da Igreja, mas, desde o início, é vista a fundação do Estado como sendo algo necessário em função do pecado. Concluindo, então, os nossos destaques e pensamentos sobre a tradição reformada. Apesar de nós encontrarmos aqui, no campo reformado, algumas divergências de opinião, nós podemos dizer que a tradição reformada sobre o Estado, sobre o governo, sobre política, ela parece estar solidamente estabelecida. E aqueles que estão nessas esferas deveriam se preocupar bastante em adentrar em um detalhamento maior as suas responsabilidades e verificar as implicações da sua fé cristã nessas áreas. O Estado, ele é uma legítima instituição divina. A autoridade flui de Deus. Os governantes são ministros de Deus. Agem em uma esfera própria, autônoma quanto à submissão a outras estruturas da sociedade, mas operando debaixo do poder divino como ministros de Deus, que nem sempre reconhecem, limitados eles são no escopo de suas atividades. Nem sempre os governantes reconhecem a Deus, mas eles estão debaixo dessa soberania que vem de Deus. E em tudo isso, o cidadão cristão, ele não somente deve obediência à instituição do governo, mas ele tem o direito e o dever até de se envolver nele em atividades políticas, procurando glorificar a Deus em todas as suas ações. Então, o povo de Deus precisa ler mais, conhecer mais, se envolver mais, reformar mais, glorificar mais a Deus em todas as esferas da vida. Aquelas pessoas que se envolvem, que promovem exatamente isso, a leitura, o estudo, o ajuntamento pacífico dos cristãos, a piedade, a devoção genuína, a aderência à sã doutrina, que tem como fonte de autoridade exclusiva a palavra de Deus, foram aqui representadas por esses três personagens da história que eu trouxe aqui para dar alguns destaques. Esses são cidadãos especiais no reino de Deus. Esses merecem nossa admiração, o nosso apoio e o nosso respeito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos a palavra do Dr. Solano e, como o nosso tempo está adiantado, nós vamos fazer um breve momento de perguntas. Se você tem perguntas por escrito, passe para os monitores. Enquanto isso, eu vou perguntar ao Dr. Solano algumas perguntas que nos chegaram por intermédio de SMS. Dr. Solano, vem aqui à frente, por favor.
Vou perguntar daqui mesmo. Então vamos lá, doutor Solano. Vamos pedir objetividade para conseguir fazer o maior número de perguntas possível. Uma primeira pergunta aqui é: como posicionar-se em casos de guerra civil, como na Líbia, diante daquilo que foi falado sobre resistência ao Estado, submissão? Então, uma palavra sobre a situação atual lá na Líbia. Nós temos na Líbia é exatamente um governante, né, despótico que está há mais de 30 anos no poder e que, obviamente, ele foi contra tudo aquilo que diz respeito à obrigação do magistrado civil ou do governante para com a pessoa de Deus. Ele tem um poder que veio de Deus, foi delegado por Deus, obviamente que ele não exerceu nas finalidades primordiais do governo, que são o poder da espada, o poder da força, para deter aqueles que fazem o mal. Ali, na realidade, nós temos um governo que ele foi promotor do mal. É um governo que, reconhecidamente, ele encorajou o terrorismo, ele ceifou vidas de pessoas que não tinham nada a ver nem com o país, nem com a questão, e não estavam envolvidas em atividades criminosas ou ilegais, e sem falar naquelas coisas que aconteceram nos porões e subterrâneos daquela nação, as quais nós não temos sequer conhecimento detalhado nesses anos. Na minha visão, de uma forma muito prática, nós estamos vendo que esses focos de insurreição que surgiram, fragmentados, eles podem pouco contra uma máquina que domina o Estado há algum tempo. E nós também temos visto, não somente na Líbia, como no Egito, no caso do Egito, a necessidade de apoio internacional, às vezes até de intervenção internacional, quando as coisas chegam aos níveis que têm chegado no despotismo, na promoção da injustiça. Então, eu vejo na tradição reformada como sendo um daqueles casos onde uma intervenção externa seria justificável para restaurar, pelo menos, princípios de normalidade e justiça naquele país. Ok. Próxima pergunta que nós temos aqui. Segundo esse pensamento de Calvino, baseado em Atos 5:29, que foi descrito desobediência ao Estado em relação àquilo que o Estado pede, né, que é contrário à vontade de Deus, hoje em dia não seria lícito não pagarmos impostos, já que sabemos que serão usados na corrupção e não para o bem de todos? É uma ideia que muita gente gostaria de abrigar, mas infelizmente eu tenho que dizer que não. Os impostos, eles sempre podem ser usados legítimo ou ilegitimamente, e a responsabilidade, o ônus de utilizá-los corretamente cai sobre aqueles que têm a responsabilidade na sua utilização, né? Então, carregue essa ideia às raias do absurdo para qualquer outra situação, também pare de contribuir na igreja, porque às vezes a contribuição na igreja não está sendo usada da forma como você gostaria. Isso faz parte da responsabilidade daqueles que foram colocados como liderança. A responsabilidade nossa como cidadãos, bem clara nas palavras de Jesus, é dar a César o que é de César. E em Romanos 13 fala que cobram tributo para o exercício de suas atividades. Se há desvio, eles são responsáveis perante Deus, perante esses desvios. Mas nós não podemos nos colocar na posição de árbitros e então recusarmos os impostos, por mais imorais, às vezes, que os percentuais sejam, né? Porque deveria haver também limites nessa área. Nós sofremos de uma falta de representatividade do cidadão. Esse é o grande problema, porque aqueles que estão lá não representam aqueles a quem pretendem governar, representam-se a si mesmo, e muitas, falo obviamente de uma forma genérica, existem exceções, e na questão de impostos eles não estão preocupados em fazer qualquer reforma e adequar a percentuais que sejam viáveis para que a estrutura funcione de uma maneira adequada, mais justa. Ok. A próxima pergunta diz assim: as semelhanças entre as ideias políticas de Calvino e Thomas Hobbes.
Primeiro, o Estado é inibidor da corrupção humana. Segundo, o Estado está separado da Igreja. Terceiro, o Estado tem o direito legítimo do uso da violência. A pergunta é, Calvino via o Estado como um leviatã? Como isso é conciliado com a ideia de que a essência do Estado é a promoção da liberdade? A grande diferença é exatamente na consideração da soberania de Deus sobre o Estado também, um tema que é tratado em maior detalhe na obra de Kuyper, mas a grande diferença está na responsabilidade que os governantes têm para com Deus, né? A visão do Estado como uma figura amorfa e mística, como o próprio Kuyper trata no conceito alemão, ela é destituída assim, de responsabilidades para quem quer que seja. Mas a grande diferença de pensamentos sociológicos que muitas vezes se harmonizam com o de Calvino e o pensamento de Calvino e dos reformadores é essa ideia constante e permanente de que os governantes têm obrigações para com o Estado. Isso vai preservar o Estado de ser o Estado sem limites na sua autoridade, na abrangência de suas ações, e se transformar em um monstro que vai devorando as coisas ao seu redor. Ok, devido ao tempo eu vou fazer mais uma última pergunta, que na verdade é síntese de algumas que apareceram aqui. Todos os que ouviram as palestras notaram que o Dr. Gruden afirmou que mesmo no mundo sem pecado, haveria necessidade de um governo para colocar ordem em certas coisas. E o senhor afirmou que, conforme a visão de Kuyper, a tradição reformada, Estado só é instituído após o pecado. Então, eu creio que a maioria das perguntas foram em torno de comentar, talvez falando um pouco de mandato cultural e como isso aplicaria a ideia de governo caso não houvesse pecado ou antes do pecado. Nós tratamos aqui das duas visões, elas existem. Há uma pequena dissensão na tradição reformada, de alguns que colocariam o Estado antes da queda, mas o pensamento majoritário da tradição reformada é esse que eu expus aqui, e com o qual eu concordo. E as palavras de Kuyper foram muito interessantes nesse sentido, né? Ele colocando-se, para que exército, para que marinha, para que isso, se não há pecado, né? Um Estado para organizar, será que seria chamado Estado? É uma questão de definições, não o Estado como nós conhecemos. Nós temos que voltar à visão bíblica, eu acho, que a visão primordial do Estado é exatamente deter o poder da espada para promover a segurança dos cidadãos. Os grandes problemas nossos, no Brasil e no mundo, são porque o Estado sai desse rumo, desse prumo, desse fio de prumo que é tão claramente traçado nas Escrituras. O Estado existe para dar segurança, para permitir que a sociedade ela desenvolva-se nas suas diferentes esferas, as suas atividades. Ele não existe para organizar, algumas vezes ele é fruto da organização para algumas obras talvez de maior porte, onde não haja nas diferentes esferas condições de realizá-las e que promovam também o bem. Mas o Estado como o Estado abrangente que tudo faz, isso é uma visão que foi desenvolvida pela humanidade que se contrapõe à visão bíblica. Eu mantenho que acho que o Estado, o governo, o magistrado civil tem aquelas obrigações delineadas lá em Romanos 13, e todas aquelas obrigações ali, se a gente olhar direitinho, elas são consequência do pecado. Por isso que Deus deu, é uma dádiva da graça comum dele, de nos dar a estrutura do Estado, a estrutura de governantes, e aí como pessoas, humanidade, nós vamos aqui destrinchar qual é a melhor forma de escolha dos governantes, qual é a melhor forma de governo, mas uma estrutura de autoridade, isso é uma dádiva da graça de Deus. É esse Deus que nos deu também aquilo que é chamado do mandato cultural, dominar a terra e sujeitá-la, mas eu vejo no mandato cultural não a formação do Estado. O mandato cultural é o que diz, é a carta aberta, a delegação dada por Deus de você penetrar em todas as áreas de conhecimento para poder dominar a criação. É você ter Deus presente em todas as esferas. Cada uma dessas esferas, que são autônomas entre si, elas se unem num ponto, que é na obrigação que elas têm com o Deus soberano do universo.